Cumprimentamos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nesta oportunidade, estaremos tratando de um assunto muito importante. Nesse trimestre, estamos falando sobre escatologia bíblica. E, para tanto, estamos usando uma revista que foi tema no ano de 2016, no primeiro trimestre. Título: O Final de Todas as Coisas. E hoje falaremos da nossa segunda lição, que trata do seguinte assunto: sinais que antecedem a volta de Cristo. Texto áureo: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Mateus capítulo 24, versículo 3. Verdade prática: para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 3 a 8, e também Mateus capítulo 24, no versículo 11 a 14, é a nossa leitura bíblica em classe. Introdução: a segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas parece algo fictício, inconcebível para aqueles que não creem em Deus. Sim, aqueles que não creem em Deus não têm isso como algo real, mas sim como algo fantasioso, ou até algo que é impossível de acontecer. Mas nós, os que cremos no Senhor, nós temos a plena certeza de que a vinda de Cristo está mais próximo do que podemos imaginar. Pode ser agora, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e podemos também afirmar que isso acontecerá, porque o próprio Jesus, ele diz que passarão todas as coisas, mas a sua palavra não há de passar. E isso ele diz no capítulo 24, no versículo 35 de Mateus. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. E como afirmar que a sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. E é isso que nós vamos estar vendo a partir agora do primeiro tópico, que traz os sinais na vida da igreja. Sinais que antecedem a volta de Cristo na vida da igreja, dentro do nosso cotidiano na igreja. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Isso disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E no versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, Jesus virá para quem? Para todos aqueles que amarem a sua vinda. Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Vimos na lição passada a diferença entre a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento, e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é a sua vinda em glória. Vimos que no arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja. E na segunda fase, que se dará após a grande tribulação, que é a vinda de Cristo em glória, Jesus virá com a sua igreja para assim julgar todos os ímpios. Em Judas, versículo 14, Judas não tem capítulo, Judas versículo 14, na parte B, diz assim, eis que é vindo o Senhor com os milhares de seus santos. Aqui, Judas está fazendo menção à segunda vinda de Cristo após a grande tribulação, quando ele virá com os seus santos para julgar, como já dissemos, a todos os ímpios.
um segundo sinal que se dá na vida da igreja: os falsos cristos e falsos profetas. O crente deve estar vigilante para um dos sinais da vinda de Jesus, que são os falsos cristos e os falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 25. Mateus 24, versículo 25. Diz assim: eis que vô-lo tenho pedido. E no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então precisamos estar atentos para não entrarmos para ensinos contrários à palavra de Deus e seguirmos a falsos profetas e a falsos cristos. Então, como não ser enganado? Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos estudar, meditar na palavra de Deus, porque é ela que nos ensina a identificar quem é e quem não é. Por exemplo, como conhecer? Pelos seus frutos. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Está lá em Mateus, no capítulo 7, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então, a maneira de conhecer é pelos seus frutos. Identificamos seus frutos quando lemos a palavra e sabemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Precisamos meditar, porque ela é o nosso escudo. O Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Salmo 119, ainda, versículo 130, diz: a exposição das suas palavras traz luz e entendimento aos simples. Meus amados irmãos, então esse é um dos sinais, os falsos cristos e os falsos profetas. Um dos sinais na vida da igreja. Então precisamos estar atentos. Esses falsos cristos e falsos profetas têm boa argumentação, têm boa oratória, e se não tivermos conhecimento bíblico, podemos entrar por um caminho errôneo e podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nosso segundo subtópico diz sobre a apostasia. E você sabe o que é apostasia? Apostasia é desvio e afastamento. Então, apostasia o que quer dizer? Apostasia é o desvio, afastamento. Apostasia é deixar de seguir. Apostasia é o abandono consciente e voluntário da fé cristã. É alguém que já provou da palavra, já conhece a palavra, já teve experiências com Deus e agora ele abandona premeditadamente, conscientemente a fé cristã. Mas não somente abandona, se torna um opositor da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, capítulo 2, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja de Tessalônica acerca da vinda de Cristo, e está dizendo que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia de forma bem acentuada e se manifesta o homem do pecado. Observe que antes da vinda de Cristo haverá uma grande apostasia, que é um dos sinais. Estamos vendo isso nos nossos dias, muitos se apostatando da fé.
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. É isso que diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, que vamos ver agora o que é isso, doutrina de demônios, que é o nosso subtópico 3, que também é um dos sinais, doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler para poder dar base ao que vamos falar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, confissão positiva, prosperidade, teologia da prosperidade, culto aos anjos. Sabemos que nós não podemos adorar anjos, e muitos estão, então, trazendo esses ensinamentos que são doutrinas de demônio. Por isso precisamos estar vigilantes. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e até legislando, legislando em favor do aborto, da disfunção familiar e etc. Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém verá o Senhor. Diz isso em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por não conhecer a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. Acabam sendo levados por estes ensinos contrários à vontade de Deus. E um outro sinal que se dá na vida da igreja, quando da volta de Cristo, que antecedem a volta de Cristo, é a perseguição aos crentes. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grande perseguição aos seus discípulos. Mateus capítulo 24, versículo 9. Jesus diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos, e muitos perderam a sua vida por amor de Cristo. Um dos sinais que podemos citar que está acontecendo nos nossos dias é a perseguição. Em alguns países, essa perseguição não é tão velada, mas em alguns países ela é bem nítida e ainda continua acontecendo e está acontecendo. Nós podemos elencar para os irmãos. Por exemplo, nós aqui passamos algumas perseguições quando na universidade alguns dos nossos jovens são perseguidos e se tornam alvo de chacota por declararem a sua fé. Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo, segundo alguns dados que estamos lendo. Mas há uma promessa para os que forem fiéis na tribulação. Há uma promessa para mim e para você. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em algumas nações, a perseguição não é velada, mas torna-se explícita. Como, por exemplo, na Síria, na Coreia do Norte, na China e em países do norte da África. Segundo a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, recentemente na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes do Estado Islâmico. Os irmãos lembram desse fato? Foi noticiado na mídia, tanto escrita quanto falada, e nós observamos ali uma perseguição cruel contra os cristãos.
Um outro sinal é o sinal nos céus da vinda de Cristo. Sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Eu quero que os irmãos entendam bem isso. Sinais do céu e não sinais no céu. Portanto, esses sinais do céu, eles não estão revelados na palavra de Deus. E se não estão revelados, nós não podemos especular e nem ensinar acerca daquilo que não está revelado na Sagrada Escritura. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 29, 29, diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então aquilo que é revelado são para nós, aquilo que não está revelado, que é encoberto, são as coisas do Senhor, são para o Senhor nosso Deus. Então, sinais do céu, esses sinais não estão revelados na Bíblia. Porém, podemos dizer que será algo jamais visto pelo homem. Será algo que trará espanto para aqueles que verem estes sinais. No segundo subtópico diz: Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua vinda, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Observe que Jesus está dizendo: o fim não será logo. A Bíblia nos traz uma palavra em que Jesus diz sobre as dores de parto. E isso nós podemos ver em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no versículo 8. Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Dores aqui é o din, no grego, e significa dores de parto, aflições, dores, trabalho de parto, trabalho e da dor do parto. As aflições que Cristo relaciona aqui são como as dores de parto. Dores de parto. O que significa isso? A princípio são relativamente moderadas e não frequentes. Porém, à medida que a hora se aproxima, à medida que a hora do parto se aproxima, elas vêm em ondas implacáveis, mais rápidas e mais severas. Ou seja, quanto mais se aproxima a vinda do Filho do Homem, mais rapidamente os sinais vão acontecendo e vão se intensificando. E nós precisamos estar atentos, como já falamos, porque pode ser a qualquer momento, porque os sinais estão se revelando a cada instante, a cada momento. Outros sinais, terceiro tópico, são guerras, conflitos e terremotos. Guerras e conflitos. Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações, como um dos sinais da sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso está lá no sermão escatológico, no capítulo 24 de Mateus, versículo 7. E não é o que temos visto ao longo do tempo? O mundo já sofreu 2 guerras mundiais, 2 grandes guerras. A primeira, os irmãos que estudam história sabem disso, ocorreu em 18 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. E a Segunda Guerra Mundial durou
de 1939 a 1945, 2 anos antes de Israel tornar-se nação, em 14 de maio de 1948. Então, os irmãos, observem que esses sinais vêm se cumprindo ao longo do tempo. Em tempo, nós temos visto, através da mídia, nações guerreando contra nações. São sinais da vinda, da segunda vinda de Cristo, da volta de Cristo, que antecedem a volta de Cristo. Um outro sinal são os terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. De acordo com institutos que medem e que fazem pesquisas acerca desse assunto, entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos. A maior parte dos tremores ocorrem em escalas imperceptíveis ao ser humano. Então, são sinais da vinda de Cristo. Terremotos. Esse sinal continua a manifestar-se em várias partes do mundo. Observe bem isso. Fome, secas, catástrofes e outras causas têm motivado a fome em várias partes do mundo. Pestilências. Os jornais mostram que doenças incuráveis têm ceifado a vida de milhões de pessoas todos os anos em várias partes do mundo. Não é isso que temos visto, meus amados irmãos? Agora, no nosso ano, nesse ano de 2019 para 2020, estamos vivendo esse momento da Covid-19. Isso tudo são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Que Deus possa abençoar os amados irmãos e que esta lição seja para despertamento, para que possamos ficar atentos aos sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus é fiel, receba essa palavra em nome de Jesus.